me chamo Ana Carolina Martins, sou professora do Departamento de Educação Infantil, no Centro de Referência de Educação Infantil de Realengo. Atualmente eu estou como coordenadora geral do departamento. E a gente vai falar um pouco sobre o conceito de crianças e infâncias e a maneira como a gente traz esses conceitos para a escola e como isso aparece no nosso cotidiano, né? Provavelmente vocês já sabem ou já ouviram falar que a gente tem uma legislação muito nova que consideram as crianças. Muito nova pensando no histórico de como as crianças aparecem na legislação e nas políticas públicas para a educação infantil, né? Então é muito nova, um debate que começa ali no final da década de 80 e que se configura e que só toma forma mesmo com as diretrizes, né, de 2009. Então a gente tem um histórico de apagamento dessas crianças como sujeito, ou, na verdade, a não compreensão das crianças como sujeitos históricos. Então, as crianças, historicamente, elas eram consideradas como mini-adultos, né? Desde sempre, na educação, a ideia da criança é que a criança se torne um adulto, então toda a educação é voltada para formar essa criança desde uma perspectiva do adulto. Então, essa lógica do mini-adulto, de uma criança que precisa se desenvolver para se tornar uma pessoa, é uma lógica que se reproduzia, por exemplo, nas escolas, desde sempre. E até hoje isso ainda acontece, dependendo do foco ou das abordagens que a gente usa para tratar as crianças, né? Existe um livro do Philippe Herrier, que é a história da criança e da família, que apresenta muito bem a maneira como essa criança foi tratada desde a época medieval, e ele trabalha bastante isso na época medieval. Assim, existe um histórico de iconografia que vocês podem pesquisar, vendo essa criança como reprodução de um adulto em miniatura mesmo. Isso significa um ser que não é capaz de agir no mundo. Um ser que precisa ser preparado para existir, como se só fosse possível uma existência autêntica da criança quando ela crescesse. E é justamente contra essa perspectiva, né, e essa lógica da criança como ser incompleto, como ser que ainda não é alguma coisa, como um ser que ainda não é pessoa, que a gente defende e a gente, enfim, acredita, a partir, sobretudo, dos estudos da sociologia da infância, numa criança que é sujeito de suas ações, né? Numa criança que é capaz de agir e de criar e de existir no mundo. Então, a partir disso, a gente pode pensar como definir uma criança, né? O que diferencia uma criança de um adulto. Uma criança é uma pessoa que existe há menos tempo que um adulto, digamos assim, né? Uma criança é um ser que entrou no mundo há pouco tempo, então, assim, de alguma maneira se relacionou com o mundo há pouco tempo. E isso é uma abertura inimaginável da possibilidade de mudança do próprio mundo, né? Porque se a gente tem um ser que, em cada gesto de fala, em cada ação, porque a criança vive, porque a criança age, pensa, fala, se coloca, reage, experimenta, e a cada ação dessa criança, ela cria novos sentidos para esse mundo, né? Ela instaura o mundo. Então, a gente pensar a criança não apenas como um sujeito que age e produz coisas e produz cultura, mas como um sujeito que inaugura uma certa concepção de mundo. Inaugura uma nova possibilidade no mundo, inaugura outros caminhos possíveis. Então, a gente pensa quando as crianças experimentam as palavras pela primeira vez, por exemplo. Esse gesto de experimentar as palavras pela primeira vez é um gesto absolutamente inaugural, um gesto de criação. E é esse conceito de infância que seria interessante que a gente pensasse para poder pensar práticas de educação para as crianças, práticas formativas, experiências formativas. Quando você é capaz de colher, quando a gente é capaz de escutar isso e colher de alguma maneira, essa potência criativa da infância, a gente é capaz de fazer uma educação muito mais rica do que uma educação que a gente faça desde a perspectiva de que o adulto sabe o que a criança precisa aprender, né? As necessidades de aprendizagem, elas se dão na vida, né? Então, isso, se a gente pensar a história da educação, por exemplo, a gente não tem mais um currículo como a gente tinha 50 anos atrás, porque as demandas do mundo mudam. E são as crianças que dizem pra gente quais são as demandas
de formação, quais são as demandas de experiências que a gente poderia ter. E isso é muito difícil, né? É muito difícil da gente captar, porque não há uma fórmula, não é olhar para uma criança dizendo nós vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. É necessário um exercício de escuta contínua e de estabelecimento de relação, porque o que é mais fundamental para a gente pensar uma formação para a criança pequena desde a perspectiva da criança como sujeito? O fundamental é que essa criança tenha a possibilidade de dizer, tenha a possibilidade de agir, e a partir dessas ações a gente, enfim, né, ter consequências formativas, éticas, políticas na vida dessa criança, né? Então a escola como esse lugar, como o espaço onde isso é possível, precisa ser uma defesa, né? Precisa ser uma defesa dos educadores, precisa ser uma defesa das políticas públicas, precisa ser uma defesa de todos nós. E aí a gente passa para o ponto da escuta, né? Como é que a gente escuta essa criança que às vezes estão entrando na linguagem, e esse entrar na linguagem e fazer esse uso e essa experiência da linguagem pela primeira vez é muito nova, e nem sempre a gente consegue acolher isso por uma incompreensão, por uma impossibilidade de entender o que eles estão dizendo, né? Isso só é possível se a gente estabelece uma relação com as crianças. Só é possível ouvi-las, e elas só vão dizer com sinceridade, efetivamente, os seus desejos, os seus interesses, os seus gostos, se a gente tiver antes estabelecido com elas uma relação, né? Então não dá para pensar numa educação para as crianças pequenas sem relação, sem interação com elas, sem conhecimento, e não dá para pensar numa educação que não seja dialógica com as crianças pequenas. Qualquer exercício diferente disso vai ser exercício de uma educação bancária, vai ser exercício de uma educação em que o professor leva a luz para os seus alunos, o professor leva o esclarecimento para as crianças. E não há dúvidas de que as crianças são os seres mais esclarecidos que existem, basta a gente escutá-las. Assim, tem de cabeça algumas histórias de crianças, por exemplo, que explicam o que é as coisas, né? o que significam determinadas coisas. Se você pergunta para uma criança, por exemplo, o que é a poesia, o que pode surgir de uma resposta sobre o que é poesia é a materialização da poesia, é a experiência da poesia em si. Eu tive um caso, por exemplo, de uma criança, a gente fazendo uma reflexão sobre isso, a gente estava lendo algumas poesias, e aí eu perguntei para um menino o que era uma poesia, e ele disse: poesia é uma menina pequenininha. Então, assim, eu não consigo pensar algo mais poético e mais teórico e mais conceitual sobre o que é poesia do que uma frase como essa. Então, receber isso e pensar como isso muda os próprios conceitos que a gente já tem sobre as coisas do mundo, eu acho que é na verdade, a principal objetivo de uma educação cujo escopo seja a infância, né? A gente precisa pensar, quando a gente pensa uma proposta de curso, uma proposta de formação, de educação musical para as crianças, e toda a organização e a ementa dos cursos é pensado a partir das infâncias, é justamente esse exercício que a gente está fazendo, né? Assim, não dá para a gente ensinar como ensinar música para as crianças. Só é possível fazer isso se a gente pensar o que é a música para as crianças, qual é a experiência de música que as crianças fazem e qual é a criação de música que é possível a partir daí. Que é possível a partir desse conceito de música que já existe, esse conceito de música que é criado por elas na própria experiência, no próprio fazer, né? No próprio criar músicas, criar sons. E, enfim, é isso.